Existe um versículo no livro de 2 Samuel que diz o seguinte: quem é como o teu povo, né, falando para Deus, o povo de Israel, que é um povo único na terra. A gente vai entender o que isso quer dizer do ponto de vista cabalístico. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Kedoshim, hoje focando nos parágrafos 20 e 22 do Zohar, quarto ano de leitura. Antes só de começar, queria pedir desculpa que esse vídeo está indo atrasado, né? Seria o vídeo de quarta, tô pondo hoje quinta, mas foi por absoluta falta de tempo, não consegui gravar o Zohar, nem de quarta nem de quinta, então vou pôr os dois juntos, tá? E a partir de amanhã, sexta-feira, já entra tudo regular. Bom, o versículo de Samuel que eu falei é 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23. E o Zohar então está tentando entender o que ele simboliza. Num nível literal, né, está falando que existe um povo na terra, chamado povo de Israel, e que esse povo é único. Ele é, no sentido, um povo especial, um povo diferente. Qual que é a interpretação aqui? Essa aqui talvez seja um pouco mais batida, para quem já sabe Kabbalah. O povo de Israel são as pessoas que estão tentando se conectar com Deus, estão tentando melhorar, estão tentando se espiritualizar. E por que esse povo é único, né? Porque realmente não é o que a maioria das pessoas talvez tenta fazer na vida. É um povo diferente, é um povo seleto nesse sentido, de busca de objetivos. As missões de vida desse povo é diferente, né? Então esse povo de Israel tem essa distinção. Não no sentido, pelo amor de Deus, racial, genético, até porque Israel, a gente já falou aqui, não tem a ver com judeu, né? Mas é missões diferentes da maioria dos povos, tá? Mas o Zohar vai um pouco mais fundo e eu acho a segunda interpretação ainda mais legal. Porque o jeito que esse versículo está escrito em hebraico, ele fala o seguinte, que esse povo de Israel é um povo Echad, né? E o que significa Echad em hebraico? É a palavra um. Então não necessariamente falando que o povo é único, no sentido que não tem igual a ele, né? No sentido que ele é diferente, mas que é um povo um, tá? E o que é esse povo um? O Zohar está explicando que esse um se refere a um estado de alma que quem é Israel consegue atingir. Que estado de alma é esse? A maioria dos seres humanos, acho que 100% deles, vive, digamos, um estado de fragmentação. Como se a gente fosse, por exemplo, múltiplo por dentro. A gente tem muita coisa acontecendo dentro de nós. A gente tem vários sentimentos, vários pensamentos. E muitas vezes esses sentimentos e pensamentos são opostos, né? Então eu tenho, por exemplo, um sentimento que me puxa para a direita, um que me puxa para a esquerda, um pensamento numa direção, um pensamento na direção oposta. E isso faz a gente ser, como eu falei, fragmentado, multifacetado. A pessoa que é de Israel, diz o Zohar, ela tenta ser una, ela tenta ser uma, ela tenta tirar essas fragmentações e se tornar um todo. E o Zohar diz que o segredo desse um, então, é entender nesse sentido, todo, um no sentido completo. A imagem que eu acho que a gente pode pegar, imagina como se fosse um vaso, né, cheio de caquinhos. A gente geralmente é um vaso quebrado com caquinhos, mas nós temos que juntar esses caquinhos e sermos um vaso todo, completo, que é a palavra em hebraica shalem, que vem inclusive de shalom, e aí eu começo a estar em paz. E o Zohar diz que quando eu chego nesse nível, ou quando eu estou tentando chegar lá, eu sou Israel, e aí acontece uma coisa muito interessante. Aquele que é um se une ao que é um. Do que o Zohar está falando? Deus, que é um, se une ao povo de Israel, que também passa a ser um. O Zohar está deixando então bem claro que a pessoa que chega nesse nível de integração, que consegue ter uma coesão na sua personalidade, se encontra com o um do universo, que é Deus. Um bom dia a todos e tudo de bom.